Boa tarde, gente. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Dá pra tapar. Como foi o feriado? Bom, o meu feriado foi nada, fiquei em casa. Eu O também. tempo ainda não ajudou, queria ir pra cachoeira, alguma coisa assim. Aí, Fechado. amanhã pode. Oi? Amanhã você pode. Amanhã? Amanhã é feriado. Amanhã é feriado de quê, gente? Dia dos professores. Nossa, eu tô completamente por fora. Eu não dou aula amanhã, então Não. entendi. Aí não É tem feriado aula, dos né? professores, por resto, não. É, entendi, nem tava sabendo. Tão perdido. Aí não vai ter aula, né? Vocês teriam aula amanhã? Teríamos. Da escola, né? A gente teria da escola de Margel também. Aí A eu não do- vou ter nem quinta nem sexta. O Sexta Margel também tem aula todo dia? é menos sexta, de segunda a. Entendi. Sabia não, achei que fosse só segunda e quarta. Não, Entendi. Beleza, hein? beleza. Pouquinho gente. Então, o pessoal tá espera mais um pouquinho ver se entra. É verdade. Na aula de UEL teve 22. Ah, foi a aula de quem? Leonardo, professor de geografia. Ah, tá. Mudou o professor de geografia? Não, sempre foi. É ao longo. Ah, tá. É que foi o Leonardo. Só chamei de Léo, Léo, Léo. Até esquece que o nome é Leonardo. Gente, boa tarde, né, para quem entrou depois. Já tem 19. Eu acho que 3 pessoas aí foram fazer um lanchinho, sei lá. É o seguinte, primeiro queria falar com vocês que definitivamente, enfim, eu enviei as aulas para o curso. Eles chegaram a enviar para vocês por e-mail? Ou por As, grupo? Não? as aulas ou os slides? Os slides, é. Não, não chegaram a enviar pra Não? gente, não. Tá, eu vou mandar mensagem para eles depois. Agora vocês podem cobrar para eles, para coordenação, porque eu já enviei, tá? Tá bom. Pedi para enviar para vocês todas as aulas, os slides, que tinha um pessoal que estava querendo, né? Então já enviei. Deve ter esquecido que é muita coisa, né? Mas qualquer coisa, alguém manda mensagem que aí eles já lembram de enviar, envia na hora, Tá bom. tá? E Uhum. aí, o que que acontece? A aula de hoje, eu preparei para vocês, eu dei uma olhadinha no edital do IFE, o edital do início desse ano, né, para o curso técnico, ensino médio, né, integrado. E aí, eu olhei o conteúdo
as habilidades, conteúdo da parte de química, e vi que tem um conteúdozinho lá que eles colocaram novo, assim, é um assunto que eu já abordava em sala de aula, mas eu não dava tanta ênfase não, sabe? Eu falava, porque não estava lá certinho que especificado. Então, como eu olhei lá e vi que eles colocaram esse conteúdo, eu acho que é uma coisa que está bastante cotada para cá, e é um pouco relacionada com a... Está um pouco assim, tem uma relação com aquilo que a gente viu no início, lembra? O efeito estufa, tudo aquilo, que fala do ar atmosférico. Então, eu achei melhor, como já está fresquinho aquele conteúdo, abordar isso logo agora. Aí eu preparei uma aulinha aqui para vocês, falando um pouquinho sobre o ar atmosférico, tá? Composição, tudo isso. É um assunto, assim, que eu acredito que tem grande chance de cair alguma questão aí para essa prova, né, agora, sabe? Ainda mais que eu olhei lá e vi esse tema novo, né, que não tinha. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, tá? É uma aulinha só, bem tranquilo, não é nada demais. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso, então, tá? Vou compartilhar aqui a tela. Então, gente, vai ser um pouquinho sobre o ar atmosférico, né? Primeiro, a gente ouve, vocês com certeza já ouviram falar ar atmosférico, mas o que consiste o ar atmosférico? Já se pararam para pensar assim, o que significa isso? Ah, é o ar que a gente respira, ok. Mas o que tem no ar que a gente respira? É um gás que tem no ar que a gente respira? A composição do ar atmosférico, ela é a mesma em qualquer lugar? Ela sempre foi a mesma? O que tem no ar atmosférico? Qual a importância desse ar atmosférico? Né? A gente sabe que se a gente não tiver ar, a gente morre, correto? A gente precisa do ar para sobreviver, né? Para manter nossa vida. Mas qual a importância? O que o ar faz para a gente, né? Que faz manter a gente vivo? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Antes um pouquinho de falar sobre ar atmosférico, eu vou falar com vocês da atmosfera. Sim, ar atmosférico é o ar que está na atmosfera. Mas o que é a atmosfera, professora? É uma camada, né, de ar formado por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre. Tá? Então, a atmosfera é tudo aquilo que envolve a superfície terrestre. A gente viu que na atmosfera tem a camada de ozônio, tem aquela parte, né, dos gases ali de efeito estufa, que acontece o efeito estufa, né, para manter a temperatura. Então, a atmosfera é tudo. Tá? Ela tem aquelas subdivisões, estratosfera, mesosfera, enfim, o professor de geografia, de repente, vai abordar isso com vocês. Mas aqui não vem ao caso. Só basta que vocês entendam que a atmosfera é uma camada, né? É uma camada de ar, tá? Formada por uma mistura de gases que envolve a superfície terrestre, tá bom? Mas como que esse ar, professora, fica ali em volta da Terra, ele não vai, né? Não dissipa lá, enfim. O que acontece, gente? A gente sabe que a gravidade, né? Tem uma força da gravidade, que é o que mantém, por exemplo, a gente no chão. Não faz que a gente flutue, correto? Se não tivesse essa ação da gravidade, essa força da gravidade, a gente ficaria o quê? Por exemplo, flutuando, né? Mas é uma força que é como se empurrasse a gente, tá? Para baixo. É a mesma coisa, essa força da gravidade, ela também é responsável por manter essa camada de ar em volta da Terra e não deixar que esse ar vá embora, tá? Então, é dessa forma que essa camada de ar fica em volta da Terra, por causa da força da gravidade, tá? Essa camada de ar, gente, a atmosfera, ela é responsável pela vida no planeta. A gente viu que lá na atmosfera tem o quê? Tem aquela camada de ozônio, né, que impede que a radiação ultravioleta entre, então ela bloqueia os raios ultravioletas, né, que são prejudiciais para a nossa saúde, causa câncer de pele e tudo mais, leva até a morte. Lá na atmosfera também é onde acontece aquele fenômeno do efeito estufa, lembra? Que ele é responsável por manter a temperatura da Terra em níveis adequados para a nossa sobrevivência, tá? Então, o efeito estufa, como eu falei com vocês, ele é um efeito natural, um fenômeno natural, tá? Responsável por manter a temperatura em níveis adequados para a nossa sobrevivência, tá bom? Então, tá vendo como que a atmosfera é importante, ela é responsável pela vida no planeta? Se não tivesse a atmosfera, se não tivesse essa camada de ar, né, que são esses gases tão importantes para nós, não haveria vida no planeta, tá bom? Então, vamos seguir. Então, isso é a atmosfera,
tá? E aí, então, lá na atmosfera, tá? Tem ar. Mas o que é esse ar? O ar atmosférico, que está na atmosfera, é uma mistura de gases. Quais gases são esses, professora? Quem achou que o ar atmosférico era composto apenas por oxigênio, que é o que a gente precisa para sobreviver, estava enganado, tá? O ar atmosférico, ele é uma mistura de diversos gases, muitos gases mesmos, tá? Uns estão em grande quantidade, outros em menores quantidades, tá? Mas são bastante gases mesmo. Aqui eu trouxe para vocês 2 gráficos. Pessoal, observe bastante esses 2 gráficos, tá vendo? Um do ladinho do outro. Aqui, nesse primeiro, tá? É um gráfico que traz a composição dos gases na atmosfera primitiva da Terra, antes de ter vida na Terra. Então, antes de ter vida na Terra, tá? Seres humanos e tal, a composição do ar atmosférico era esse daqui. Hoje em dia, a composição média dos gases na atmosfera são esses daqui. Gente, eu coloquei esses gráficos porque eu poderia colocar simplesmente os gases e colocar a composição e falar. Mas eu coloquei gráfico porque o IFE, ele gosta bastante de colocar questões com gráficos, tá? Os gráficos, eles são muito bons, eles nos ajudam bastante, mas é preciso que a gente treine um pouquinho. Você olha atentamente no gráfico e leia cada coisa que está dizendo ali. Quando você sabe interpretar um gráfico, que nada mais é do que você olhar, tá, e saber o que está dizendo, você tira muitos dados dali e ele responde as suas questões, na maioria das vezes, tá? Então, aqui, pessoal, olhando para o gráfico, a primeira coisa, a gente viu que é uma comparação, né? Aqui é uma composição da atmosfera antes de ter vida na Terra e agora é a composição média atual da atmosfera, o outro gráfico aqui. A gente vê que aqui, ó, ele está falando dos gases na atmosfera, tá vendo? Os 2 gráficos. E aqui ele colocou em forma, ó, de colunas, tá vendo? Alguns gases que estão presentes na atmosfera. Ele coloca, ó, componentes maioritários, o nome já fala, que estão em maiores quantidades, e componentes minoritários, os gases que estão em menores quantidades. No outro, é a mesma coisa, ó, componentes maioritários e componentes minoritários, tá certo? Pessoal, vamos olhar para os 2 gráficos e ver a diferença. Ambos são a composição do ar atmosférico, antes de ter vida na Terra e depois de ter vida na Terra, né? A média atual aqui com vida na Terra, tá? Olha só, quais mudanças que vocês conseguem assim olhar de cara e observar? O que tinha aqui ou não tinha e apareceu aqui? O que não tinha no primeiro e aparece no segundo? Qual gás? O2. A gente sabe que sem O2 a gente sobrevive? Não. Não. Então justifica porque antes não tinha vida na Terra, né? Não tinha oxigênio. O ar atmosférico não tinha oxigênio, que é o gás essencial para a nossa sobrevivência, tá? E depois, quando passou a ter vida na Terra, já passou a ter oxigênio. A gente observa ainda, olha só, aqui no primeiro não tinha o N2, que é o nitrogênio, depois já aparece o nitrogênio, tá? E mudou bastante a composição. Olha a quantidade, tá, de vapor de água que tinha no ar atmosférico antes, tá? De ter vida na Terra. Aproximadamente 25%. Olha o 25% aqui em cima, tá? Da coluna, ó. Hoje em dia, a média atual do ar atmosférico não tem aqui a porcentagem, mas é muito pouco, é menos de 1%, tá? Se eu não me engano. Então, quer dizer, reduziu bastante. Olha só, antigamente tinha, olha a quantidade de CO2 aqui, ó, elevadíssima, em torno de 30%. Hoje em dia, a quantidade de CO2 ali no ar atmosférico é bem baixa também, não chega a 1%. Tá? Acho que 3%, se eu não me engano, ou 0,03%. Não lembro, mas é bem pequena. E aí, o que acontece? Houve mudanças muito significativas. Antigamente do que agora? Oi? Existia mais água antigamente do que agora. Olha assim, olha aqui, a água é esse roxinho aqui, tá vendo? Ó, mas eu tô falando da água presente no ar atmosférico, tá? Que é o vapor de água, tá bom? A água na forma gasosa. Olha só, esse roxinho. Antigamente, ó, quando não tinha vida na Terra, o ar atmosférico, em torno de 20, assim, vamos considerar 100% do ar atmosférico, 25% antigamente era vapor de água. Hoje em dia, ó, é bem pouquinho, tá vendo?
Antigamente, ó, não tinha oxigênio. Hoje em dia, em torno, o quê? De 21%. Olha o 21% aqui em cima. Tá? Então, houve mudanças significativas, tá? E com essa composição que tinha aqui, era impossível ter vida na Terra, tá? Já, né, aqui a gente sabe que essa composição que vamos dizer que é a ideal para ter vida na Terra, tá? Principalmente marcado o quê? Pela presença do oxigênio, que a gente sabe que é o gás responsável para a nossa sobrevivência. Professor, o que aconteceu que esse ar atmosférico era assim e mudou? Gente, tem algumas teorias. A teoria que é imposta para isso é com relação à fotossíntese. Então, assim, aqui não tinha vida na Terra. Aí, algumas bactérias começaram a utilizar o CO2 que tinha, tá vendo que tinha bastante CO2? Na presença da luz solar, né? Para transformar em carboidrato, glicose. Esse é o processo de fotossíntese. A glicose, ela faz o quê? As bactérias ali utilizam CO2, tá, na presença da luz solar e água também, que tinha bastante, e produz glicose, né? O gás oxigênio, que é o O2 e água. Então, acredita-se que a presença de oxigênio foi devido às bactérias. Gente, a gente vive hoje por causa das bactérias, acreditem se quiser, tá? Elas foram responsáveis pela introdução do oxigênio no ar atmosférico. Se não fosse as bactérias, a gente não teria gente aqui, a gente não iria existir, tá bom? Porque o ar atmosférico não ia ter oxigênio. Então, acredita-se que foi assim que o oxigênio surgiu, né, no ar atmosférico, enfim, e aí aconteceu, né, surgiu a vida aí na Terra. Aqui eu ampliei a composição do ar atmosférico hoje em dia, que é o que importa pra gente, tá? Então, como eu falei com vocês, o ar atmosférico, ele é composto por uma mistura de gases, tem diversos gases, gente, ali, tá? Uns em maior quantidade, outros em menores. Aqui, ó, os componentes maioritários, né, que estão em maior quantidade, em primeiro lugar vem o nitrogênio, tá vendo? Que é essa coluninha azul. A quantidade de N2, né, que é o gás nitrogênio no ar atmosférico, corresponde a aproximadamente 78%. E do oxigênio em torno de 21%. Professor, eu preciso gravar esses números? Não. Mas você precisa saber que, se eu perguntar assim, ó, qual é o gás que está presente em maior quantidade no ar atmosférico? Vocês vão me responder o quê? N2, que é o nitrogênio, tá? Em segundo lugar, vem o oxigênio, que é em torno de 21%. Esse número é importante vocês saberem. Por quê? Porque o oxigênio é o que é o responsável pela nossa vida, gente. Então, assim, é importante você saber isso, o teor de oxigênio, não só assim para decorar, para questão de vestibular, mas assim, sei lá, se em algum momento isso é importante, o teor de oxigênio aqui na sala tá 15%, você sabe que está abaixo do ideal, né? E dependendo do teor de oxigênio se diminuir bastante, a gente fica o quê? Com falta de ar. E aquela falta de ar. Falta de ar é porque não tem ar atmosférico? É porque está faltando quem? O oxigênio no ar atmosférico, tá bom? Aí, pessoal, então aqui a composição, tá, do ar atmosférico. O gás que está presente em maior quantidade é o nitrogênio, o N2. Em segundo lugar vem o oxigênio, né, que é o responsável pela nossa vida, tá? Pela nossa sobrevivência. Aí tem outros gases, ó, o CO2, lembra que é aquele gás que é emitido pela queima de combustíveis, né, queima de uma forma geral, responsável pela intensificação do efeito estufa, blá, 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 ó, ele corresponde a 0,03% no ar atmosférico, tá? Nossa, professora, mas é tão pouco e causa esse dano todo, gente. A quantidade dele é pouca, tá vendo? Assim, comparado com os outros, mas ele já consegue causar um dano muito grande, tá? Aí tem vapor de água. O vapor de água, ele varia a composição dele no ar atmosférico dependendo da localidade, tá? Tem lugares que tem maiores ocorrências de chuva, o ar é mais úmido, tem lugares que o ar é mais seco. Quando vocês ouvem falar isso na previsão do tempo, que o ar está úmido, o ar está seco, eles estão relacionando com a quantidade de vapor de água presente no ar, tá? Tem locais, pessoal, por exemplo, no centro-oeste brasileiro, que o ar lá é tão seco, tá? Que as pessoas, assim, principalmente na época assim, de verão e tal, eles colocam recipientes com água dentro de casa, né? Aberto, baldes com água, vasilhas, porque aquela água ali, ela vai passar para o estado de vapor, tá? A água tá líquida, ela vai passar para o estado de vapor só com calor,
tá? Ambiente que tá, 30, 35, 40 graus, ela já vai, lentamente vai umidificar o ar. É a mesma coisa que o umidificador de ambiente faz. Vocês já devem ter visto em algum lugar uma maquininha que ela vai liberando ali, tipo, uma fumacinha, vamos colocar, né? Não é fumaça, mas é como se fosse, parece, com água, tá? Para umidificar, para tornar o ambiente mais úmido. Por que que isso é importante? Quando o ar é muito seco, tá? Vai ter uma incidência maior de problemas respiratórios, rinite, sinusite, essa parada toda, tá? Já quando o ar é mais úmido, né, vai umidificar o nosso sistema respiratório e vai diminuir a incidência desses problemas respiratórios. Tá? Nesses lugares muito secos, onde o ar é muito seco, frequentemente as pessoas assim, têm o nariz sangrando, tá? Por conta da falta de umidade mesmo ali, de lubrificação no sistema respiratório, tá bom? Então, a presença da água é muito importante no ar atmosférico, tá? E aqui, pessoal, tem outros gases em menor quantidade, tá bom? Ó, argônio, neônio, hélio, criptônio e o xenônio são gases nobres. Não sei se vocês lembram, eles estão na última coluna da tabela periódica, tá? Esses gases, eles estão no ar atmosférico, porque eles são utilizados, assim, em máquinas fotográficas, eu vou falar um pouquinho deles depois, mas eles não causam problema nenhum, porque eles não reagem, eles são nobres, eles não reagem com ninguém, então eles não vão causar problema nenhum, tá? E a quantidade deles, todos no ar atmosférico, não chega a 1%. Então, assim, é uma quantidade baixa e eles também não reagem com ninguém, não causam problema nenhum, tá bom? Pessoal, o ar atmosférico, além de ser uma mistura de gases, né, como esse que eu falei com vocês, ele também possui poluentes em suspensão. O que é isso, professora? Poluentes em suspensão? São poluentes, aquelas partículas bem fininhas que elas ficam no ar. A gente não consegue muitas das vezes nem ver, de tão pequena que elas são, e tão levinhas, e elas ficam, vamos colocar assim, voando no ar, tá? No meio aqui, tá bom? Então, o ar atmosférico também possui esses poluentes em suspensão, poeira, cinza, micro-organismo e pólen, tá? Que são pequenos e leves, e eles ficam dispersos, assim, nessa mistura de gases, tá? Porque o ar atmosférico aqui, ele tá em toda parte, né? Assim como também esses poluentes pequenos, tá bom? Gente, então essa é a composição média atual da atmosfera, tá? Qual gás está maior quantidade? Nitrogênio, N2. Em segundo lugar, o oxigênio, em torno de 21%, que é o responsável pela manutenção de vida na Terra, né? Pela nossa sobrevivência, tá? Vou passar aqui. Aqui, agora eu vou falar um pouquinho de cada gás, né, dos maioritários, principalmente que são presentes no ar atmosférico. Então, em primeiro lugar, o nitrogênio, né, que corresponde a quase 78%, né, a composição dele no ar atmosférico. Quando eu falo assim, gente, 78%, imagina assim, ó, de 100%, imagine que o ar atmosférico é uma mistura, 100% é o total. 78%, tá, é de gás nitrogênio. Em torno de 21% é o oxigênio e depois vai ter outros gases ali em menor quantidade. Tá? Então, imagina só, se 78 é N2 mais 21 é de oxigênio, 78 mais 21, 98, 99% mais ou menos. Sobra 1% para todos os outros gases. CO2, água, gases nobres e assim por diante, tá? Então, o gás nitrogênio, a fórmula dele aqui é N2, ó, 2 nitrogênios junto. Gente, é uma substância simples ou composta? Sim. Simples. Simples, porque é formado por apenas um elemento químico, né? Apenas o nitrogênio, tá? Isso mesmo. Nisso. Qual a importância, gente, do nitrogênio? Em momento nenhum eu falei, que o nitrogênio ele é essencial para a nossa vida e tal. Ele tem uma importância, não é à toa que ele está ali, tá? Ele serve para alguma coisa, mas ele não é o responsável para a gente sobreviver, assim, tá? De fato, como o oxigênio. O que acontece? Tem bactérias, tá? Que vivem em raiz de plantas leguminosas, feijão, soja, ervilha, tá? Elas capturam esse N2 do ar atmosférico, tá? E transformam ele em sais nitrogenados para ceder às plantas, para as plantas se desenvolverem. Porque as plantas, elas precisam de nitrogênio, mas elas não conseguem absorver o N2 na forma que ele está no ar atmosférico. Então, o que acontece? As bactérias pegam o N2, transformam o N2 em uma outra forma, tá? Em uma outra molécula que tem o nitrogênio e fornecem para as plantas, tá bom? E as plantas vão sobrevivendo, crescendo, tá? Esse é como se fosse a vitamina, o suplemento para as plantas crescerem, tá? E aí tem alguns animais herbívoros, tá? Que comem essas plantas que têm o nitrogênio. Aí os animais carnívoros comem os herbívoros, eles estão comendo o nitrogênio também, tá certo?
E aí, depois, quando eles morrerem, eles vão ser decompostos em fungos e bactérias e começa tudo novamente. Então, assim, tem uma importância ali, né, principalmente para as plantas, animais, tá? Que a gente precisa delas também. Mas, assim, de uma forma direta para a gente, tá? Ele não é tão importante quando comparado com o oxigênio. Então, qual a principal importância do N2? Ele é capturado, né, por essas bactérias, transformado em uma outra forma de nitrogênio assimilável para as plantas, cedido para as plantas desenvolverem, ok? Essa é a importância principal do gás nitrogênio que está presente no ar atmosférico. Aí vem o gás oxigênio, que é o mais importante do ar atmosférico, porque sem ele a gente não sobrevive. Ele é responsável pela respiração, então na nossa respiração a gente captura esse oxigênio que está no ar atmosférico, né, para o processo de respiração, tá certo? E aí a gente captura o oxigênio, todo o processo, acontece o processo de respiração e a gente elimina CO2, tá bom? A gente, professor, elimina o CO2, que é um gás estufa, a gente elimina o CO2. Só que o problema daquela problemática toda do CO2 que está aumentando não é a gente, né, pessoal? Porque a gente já existe há milhões de anos. O que acontece, que eu falei com vocês, é o aumento do uso de combustíveis, enfim, que não era para acontecer dessa forma, e aí a quantidade de CO2 aumenta. Então, o gás oxigênio, O2, pessoal, olha para o O2, substância simples ou composta? Simples. Simples, né? Que só tem oxigênio, 2 oxigênios. Isso. Então, como eu falei com vocês, ele é responsável pela respiração. Pessoal, o gás oxigênio, ele atua na queima dos alimentos, tá? Então, na digestão, tá? Ele vai ali auxiliar, tá? A queima, a digestão dos alimentos para produzir energia para a gente. A gente come, só que não basta. Como que a gente come, o alimento vai se desfazer e dar energia para a gente se movimentar, pular e tal, cantar? O que acontece? O alimento sozinho ele não vai fazer nada, ele precisa acontece uma reação química. Nessa reação química, o alimento ele precisa do gás oxigênio para reagir entre si, tá? Para ajudar a queimar o alimento e produzir energia necessária, né, para a nossa sobrevivência, para o funcionamento dos nossos órgãos, enfim, tá? O oxigênio, pessoal, ele também serve como gás comburente. Que isso, professora? É ele que vai alimentar, que vai permitir que a combustão, o que é combustão? Queima aconteça. Então, sem o oxigênio, por exemplo, uma vela não vai acender, você não vai conseguir colocar fogo num pedaço de papel. Sem oxigênio não acontece a queima. Oi? O fogão não vai acender. Não vai acender. Por que o fogão acende? Tem o gás que sai ali, sozinho o gás, você ligou ali, sai o gás, ele tem a chama? Não tem. Ele entra em contato com o oxigênio, que está presente no ar atmosférico, né? Tudo fora, e você ainda fornece ali uma faísca, né? Para permitir, para iniciar a reação, tá bom? Por isso também não viveriam sem um gás oxigênio, né? Quem? As plantas, os animais. Não. As plantas, na verdade, assim, as bactérias, né? Planta, não sobreviveria também. Ele é importante, né? É que acontece que as plantas também, elas fazem a fotossíntese. Então, elas capturam CO2, né? E produzem o oxigênio, tá? É um processo inverso do que a gente faz. A gente captura o oxigênio e produz CO2, entendeu? Então, gente, o oxigênio, ele é o gás comburente, é o que permite que a queima, né? Que a combustão aconteça. Queima e combustão é a mesma coisa, tá, pessoal? E o oxigênio, ele só é bom, ele pode causar um probleminha ruim também, tipo ferrugem. Sabe aquela ferrugem que acontece em objetos de ferro, né? Por exemplo, tem um carro, aí o carro bateu, saiu a tinta. A tinta nada mais é com a camada protetora do ferro que está ali no carro. Quando a tinta sai, o ferro vai ficar exposto. Aí entra em contato com o oxigênio, a água, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação química, olha como eu coloquei aqui para vocês, ó. O ferro, ele entra em contato com o O2 no ar e vai produzir essa substância aqui, que é a ferrugem, tá? E isso acontece em palha de aço, bombril, né, que a gente chama que fica na pia, tá? À medida que vai usando, ele fica ali em contato com o O2, a água também vai ajudar nesse processo. Prego, tudo isso, qualquer objeto de ferro, tá? Cadeira. Professora, então o oxigênio é ruim? Jamais, ele é muito bom, mas também né, nem tudo é perfeito nessa vida, né, gente? Então ele também tem uma coisinha ruim ali que ele faz, tá? Ninguém é perfeito, nem o oxigênio.
Gás carbônico, o polêmico gás carbônico, a gente falou bastante dele, né? Emitido pela queima, né? Combustão de qualquer coisa, queima de combustíveis, responsável pela intensificação do efeito estufa, blá, blá, blá. Ele é essencial para a vida dos vegetais, né? Porque os vegetais precisam do CO2 para realizar a fotossíntese, tá bom? Como eu falei com vocês, os vegetais, eles capturam o CO2 do ar atmosférico, tá? Reagem ali na presença da água e da luz solar e vão produzir CO2, tá bom? E isso é a fotossíntese. Então, ele é essencial para a vida dos vegetais, né? O CO2 é liberado para a atmosfera através da combustão, como eu falei, e também da respiração dos animais, tá? Animais, na fotossíntese vegetais, é liberado. Combustão, gente, já está englobando ali a combustão dos combustíveis mesmo, os veículos também está incluso, tá? É combustão de qualquer coisa, tanto a combustão da madeira, por exemplo, quanto a combustão de combustível mesmo, tá? E aí, ele é o responsável pelo efeito estufa. Nossa, então ele é mau. Não, ele não é mau, porque se não fosse ele, não existiria o efeito estufa. O efeito estufa é bom. O problema é a intensificação do efeito estufa. Gente, isso é muito importante ter em mente e saber separar, tá bom? Quando ouvirem efeito estufa, não pensem que é uma coisa ruim, é bom, porque se não fosse efeito estufa, a Terra seria muito mais gelada, a gente também não iria conseguir sobreviver, tá? Então, o efeito estufa é bom, o problema é a intensificação dele, tá? É a quantidade de CO2 emitida desordenadamente para o meio ambiente, tá bom? Gases nobres, como eu falei, eles correspondem a menos de 1%, tá, do ar atmosférico. Aí, o que está em maior quantidade é o argônio, tem também o hélio, neônio, tá, gente? Aqui está o nome e o símbolo deles, ó. Criptônio, xenônio e radônio. Mas por que eles estão presentes, professora, do ar atmosférico? Da onde que eles vêm? Eles estão surgindo da onde? Eles são muito utilizados, pessoais. Ó, em flashes, tá? Máquinas fotográficas, por exemplo, o xenônio que é utilizado. Então, o xenônio, ele é muito utilizado nisso, em flash. Então, vai emitir ali o flash, o gás vai sair, vai ficar no ar atmosférico sem problema, tá? Aqueles letreiros luminosos, né? São utilizados neônio e o criptônio também, tá? Aqui eu coloquei até uma fotinho, ó, do neônio, tá vendo? Esses letreiros aqui, ele emite uma coloração assim alaranjada, meio vermelha. O hélio para encher balões, aqueles balões que tem muito em festa, né? Que enche, eles ficam, eles são mais leves que o ar, então eles ficam flutuando assim no ar. Eles são cheios com hélio, tá? O gás hélio, que é um gás mais leve que o ar atmosférico. O radônio, né, que é um outro gás nobre, é utilizado em aparelhos para tratamento de câncer. O argônio no interior de lâmpadas, tá? Então, por isso que o argônio está em maior quantidade, ó, porque eles são utilizados no interior de lâmpada, né? E lâmpada a gente usa, todo mundo tem várias lâmpadas em casa, né? Então, justifica porque ele está em maior quantidade dos gases nobres no ar atmosférico, tá bom? Só para vocês saberem mesmo, coloquei isso daqui. E aí, o ar atmosférico, ele tem alguns componentes variáveis também, tá? Que variam a composição em determinados lugares. Por exemplo, vapor de água. Tem mais vapor de água, outros lugares tem menos vapor de água. Isso vai depender da quantidade, por exemplo, porque o vapor de água que está presente no ar atmosférico vem de onde? Da evaporação da água dos mares, rios, lagos, respiração dos seres vivos, né? Transpiração das plantas, evaporação da água do solo e assim por diante, tá? Evaporação da água de fezes de urina e animais. Então, em resumo, o vapor de água que está no ar atmosférico, ele vem, tá? Ele está lá por causa da água que está em algum lugar, a água líquida, evapora e vai para o ar. Nada mais do que isso. Então, assim, lugar que tem muito mar, muito lago, muitas plantas, vai ter uma maior quantidade de água. Locais que tem menos, vai ter menos quantidade de água, tá? A água, gente, ela é importante, ela, né, ela ajuda na formação de nuvens, esse vapor de água que no ar atmosférico, a gente sabe que sem chuva, Deus me livre, né? A gente pode até morrer, sei lá, porque a gente vai morrer e ficar sem comida. Então, assim, a gente precisa de comida, né? Comer é muito bom e comer é muito importante. Então, a gente precisa de comida, tá? Outro componente que pode variar no ar, tá? No sudeste tem mais poeira, no centro-oeste tem menos poeira, tá? É a poeira, tá? A poeira é formada por partículas sólidas que depositam nos móveis, né? A gente vê, passa a mão assim, nossa, aquela poeirinha fina, tá? E da onde vem essa poeira, professora? De queimas, né? Quando queima, por exemplo, as indústrias
tá? Queima, sai aquela fumaça preta, gente, não é só gás ali, tem poeira, tem toda essa parte sólida, minúscula também, tá? A fumaça, ó, né, que é emitida muito pelas indústrias, coloquei aqui uma foto, ó, né, é produzida principalmente com fuligem, ó, né, pelas fábricas que não tem filtro na chaminé, tá? Então, locais que tem maior quantidade de indústria vai ter mais fumaça, e a fumaça, ela tem componentes sólidos ali ruins para, né, para o meio ambiente, para a gente e tudo mais. A fuligem, né, aquela fumaça escura que sai, ela é formada por substâncias como chumbo, tá, gente? A fórmula química do chumbo aqui, ó, PB. E aí causa sérios danos, né, aparelho respiratório, de uma forma geral para a gente, tá? A fumaça que sai dos automóveis, né, ônibus, caminhões, contém aqui alguns outros gases, ó, SO2, CO, NO2 e alguns hidrocarbonetos. Lembra, gente, desses gases aqui? São responsáveis pela chuva ácida, tá? Então, a fumaça, ela vai variar, né? Esses componentes aí, que estão presentes na fumaça, ó, SO2, CO, NO2, enfim, vai variar. Lugar que tem mais automóvel, mais indústria e tudo mais, vai ter maior quantidade desses gases, tá? Gente, o que pode alterar a composição da atmosfera, tá? Então, tem certas coisas que acontecem no meio ambiente que a gente faz e coisas naturais que acontecem que pode alterar a composição dos gases na atmosfera. Por exemplo, erupções vulcânicas, a gente não tem como controlar, né? Aqui no Brasil, graças a Deus, não tem, né? Mas tem lugares que tem e não tem como controlar. Do nada, o vulcão entra em erupção e aí vai alterar o ar atmosférico naquela localidade, tá? Porque vai produzir ali a chama, né? CO2, enfim, tá? Incêndios florestais, tem alguns que são causados, ocorrem naturalmente, sem ação do homem, tá? É uma coisa também incontrolável. E aí também vai alterar a composição do ar atmosférico pela emissão de CO2 e outros gases, tá? Emissões de gases pela vegetação. A vegetação também vai emitir gases, tá? Pode emitir gases que vai alterar a composição do ar atmosférico, tá? Pode emitir gases de nitrogênio, NO2, NOx, tá bom? Aí, ó, tem a ação humana também, que pode alterar a composição do ar atmosférico, né? A fumaça liberada pelas indústrias, né, gente, que deveria ser controlada, deveria ser filtrada, mas que muitas das vezes não é, tá bom? Então, vai liberar aqueles gases lá que eu mostrei para vocês e vai alterar a composição do ar atmosférico. A queima de combustíveis fósseis, ó, que a gente falou bastante, né, que libera bastante CO2, vai alterar a composição do ar atmosférico. Isso é uma ação humana, né, que a gente consegue controlar. É a gente que causa, tá? É possível controlar, mas, né, enfim, tudo que acontece a gente não controla e aí altera a composição do ar atmosférico. Gente, coloquei uma curiosidade aqui, eu achei muito legal. Eu adoro curiosidade assim. Que cada ser humano, né, cada um de nós, respira o equivalente a 14 kg de ar por dia, tá? Achei bem legal. Interessante, né? Ninguém acho que nunca parou para pensar nisso, né? Bastante, né? Gente, consequências da poluição do ar. Efeito estufa, que a gente falou, né? A intensificação do efeito estufa, tá? Que vai causar um superaquecimento, aí vai causar derretimento de geleiras. A chuva ácida também, tá? Que acontece pela alteração da composição do ar atmosférico, porque, assim, se o ar atmosférico estiver naquela composição ideal, média, que eu mostrei para vocês, não vai acontecer nada disso. O problema, tá? É quando ocorre a alteração daquela composição ali, tá bom? Que aí vai causar essas coisas aqui. Problemas de saúde, né? Respiratório, câncer, tá? E o que a gente pode fazer a respeito da poluição atmosférica? Reduzir as queimadas, tá? Realizar correto descarte de lixo, porque quando o lixo ele é descartado de forma inadequada, qualquer, a matéria orgânica ele vai entrar em decomposição, e aí vai emitir gases ruins, vai alterar a composição do ar também, emite gás metano, tá? CO2 e outros gases também que vai alterar a composição do ar atmosférico. Então, a gente pode também substituir os combustíveis de origem fóssil, né, por renováveis, tá? Por combustíveis mais limpos, por energia, por exemplo, eólica, fotovoltaica, eólica do sol, né? E assim por diante, tá? Reduzir o uso de veículo automotor, né? Porque aí vai diminuir menos
a utilização de combustível. Tem locais, gente, que eles até incentivam, acho que é em São Paulo, que eu já vi, Curitiba, das pessoas não irem trabalhar de carro, porque, por exemplo, se cada um vai de carro, além de você causar um trânsito e tal, cada um está utilizando um veículo e vai queimar um combustível. Se vai todo mundo, por exemplo, no metrô ou pega ônibus, né, é um veículo para uma quantidade bem maior de pessoas. Então, você vai diminuir, né, o uso de veículo automotor, né, e aí vai favorecer também o meio ambiente. Pessoal, então o que eu tinha para falar com vocês era isso. Aí tem aqui acho que 2 ou 3 exercícios só, tá? Mas antes, tem alguma dúvida? Não. Não. Então era isso, tá? Antes da prova a gente faz exercício, dá uma revisadinha nessas coisas, tá? Mas eu acho esse tema muito importante, então assim, bastante atenção. E é tranquilo, né? Só que quando a gente não ouve falar, normalmente a gente não lê, e às vezes muitas das coisas a gente não sabe. Pessoal, então aqui a primeira questão, ó, qual gás encontrado em maior quantidade no ar? Letra B. B, nitrogênio, né? Em segundo lugar, qual que é? Oxigênio. Oxigênio. Então, em primeiro lugar, é o nitrogênio disparado, né? E em segundo lugar, o oxigênio. Então, a alternativa correta é a letra B, tá? Questão número 2. O ar é uma mistura de substâncias importantes que participam de várias reações químicas na natureza e dentro dos organismos. Na ocorrência de queimadas, qual é o gás comburente presente no ar responsável por manter a chama? Oxigênio, não é isso? Oxigênio é o gás comburente, é o que é responsável por manter a chama. Se não tiver oxigênio, vai faltar, vai apagar. Gente, vocês podem fazer um teste em casa, eles pegam uma vela, acende uma vela, assim, cuidado, tá? Precaução. Colocar fogo em casa, fala que foi a professora que mandou. Não. Vão acender uma vela, e aí vocês pegam um copo de vidro que seja maior do que a vela, ou alguma coisa. Derreteu. Oi? Eu já fiz isso, derreteu a vela. Derreteu a vela? Derreteu. Não, aí, calma aí. Aí, se você acender a vela, aí você vai pegar a vela tá assim, ó. Aí você pega a vela e tampa sem encostar a chama no copo, no recipiente. E deixa assim. O que vai acontecer com a chama? A chama vai apagar. Por que vai apagar? Apagar, já fiz isso. Isso, porque vai faltar quem? O oxigênio ali dentro, né? O ar, o oxigênio vai acabar. Quando acabar o oxigênio, vai acabar a chama, tá? Então, ele é responsável por manter a chama acesa, tá bom? Sim. Aí a gente fala que ele é o gás comburente. É o comburente que é o que permite que a chama, né, aconteça ali, tá? E aqui, gente, só tem mais essa questão, ó. Leia atentamente as afirmações abaixo e marque verdadeiro ou falso, tá? Vamos ver se tá verdadeiro ou falso. Se tiver falso, a gente vê o que tá errado para corrigir. Ó, o nitrogênio é o componente do ar em maior quantidade. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Isso. O ar é uma mistura de gases. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, isso aí. As queimadas aumentam a quantidade de fuligem no ar. Verdade. Falso. Fuligem é aquela fumaça preta, gente. Verdadeiro. Verdadeiro, né? As queimadas aumentam a quantidade de fuligem no ar, tá? É aquela fumaça preta. Fuligem é aquilo dali, aquela fumaça preta, tá? A fotossíntese é um processo que libera gás carbônico no ar. Libera gás carbônico no ar. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. A fotossíntese, isso. A fotossíntese retira o oxigênio do ar, né? Para acontecer. E libera o que para o ar? Oxigênio. Oxigênio, muito bem. Tá? A fotossíntese, ela pega o oxigênio do ar e devolve, pega o CO2 do ar e devolve o O2, que é o oxigênio, tá bom? Gente, a camada de ozônio é uma região responsável pela passagem dos raios ultravioletas do Sol. Falso. Falso. Ela é responsável pelo bloqueio dos raios ultravioletas, né? Ela não permite que os raios ultravioletas entrem. Então, é verdadeira, verdadeira, falsa, falsa. Verdadeira, falsa e falsa. As duas últimas são falsas, tá? Essa aula de hoje, gente, eu vou mandar também lá pro curso, tá? Para coordenação, para enviar para vocês, tá bom? Tá bom. Tá bom. Então, gente, é isso. Por hoje é só. Bom feriado amanhã. Aproveitem bastante. Se bem que eu acho que vai chover em Campos, né? Macaé, então. Estão falando que vai chover. Mas dá para aproveitar em casa mesmo, né? Relaxar, ver um filme, uma série, pipoca. Até semana que vem, tá, pessoal? Isso.
Até semana que Tchau. vem, gente. Beijo. Tchau, professora. Até semana que vem. Beijo. É, beijo, tchau. Tchau.